Bom dia, morada acadêmica. Estamos aproveitando o feriado para fazer uma reflexão sobre um assunto que tem me atravessado nesse semestre, que é estudos de liderança, né? Um assunto que faz uma intersecção na área de POT, mas também na área de psicologia social e processos grupais, né? Então, a gente vai hoje falar um pouco desse assunto, usando o livro do professor Zanelli, né? É um livro muito interessante, que sempre indico, que é Psicologia, Organizações e o Trabalho no Brasil, né? E também um artigo, que é o artigo de Liderança e Cultura Organizacional em Empresas Familiares, da Cibele Cori e Doris Peçanha, né? Academia Paulista de Psicologia, que tem lá um artigo bem interessante, numa visão sistêmica, inclusive psicodinâmica, né? Então, vamos lá. Bom, a liderança, não é? Discutir liderança envolve um tema que é milenar nas sociedades humanas, né? Que é a questão do ser gregário e de como esse ser gregário ele se organiza em grupos, em eventos coletivos, né? E a partir daí gera uma série de relações que nós costumeiramente chamaremos de relações de influência, né? E comparação social. Então, quando pensamos em liderança, estamos pensando num tema que perspassa a própria humanização. Isso é interessante, né? O conceito aparece pela primeira vez num artigo do Terman, em 1904, né? O termo liderança. E em 1920, na década de 1920, o conceito de liderança atrai ainda mais a atenção dos pesquisadores, né, que buscam agora compreender o modo, né, que essas influências entre pessoas de um grupo, né, se dão e, acima de tudo, como, então, a influência de pessoas sobre comportamentos desviantes, né, principalmente nas questões militares. Então, né, como, de repente, você tem um grupo militar e aí, de repente, você tem uma pessoa ali, né, que tem um comportamento inadequado e isso influencia o próprio grupo a ter um comportamento mais disfuncional, né? Então, a gente já tem na década de 20 uma preocupação coadunada, inclusive, com as guerras mundiais. Interessante, né? A gente vai tendo, não é, também o desenvolvimento dos trabalhos de liderança, não é? Muito focados nas questões de engenharia e administração do mundo do trabalho, né? Principalmente no âmbito dos conflitos nas empresas, com uma condução muito tecnocêntrica ainda, né? Vindo dessa cultura da engenharia e não de uma gestão de pessoas, que é algo mais contemporâneo, né? A partir somente de 1930 que você tem a convocação da sociologia e da psicologia, mesmo que de modo ainda tímido, não é, para poder se apropriar deste tema, né, deste assunto. Então, isso é também interessante, né? Então, é de fato com a psicologia social nos anos 30, já entre meio às duas guerras mundiais, que os cientistas sociais como George Mead, Kurt Lewin, né, Robert Dales, entre outros, né, vão abrir a discussão desse tema, não é, elencando o tema da liderança com o tema de interação social. Então, é um momento onde se encontra principalmente nos Estados Unidos, numa linhagem sociocognitivista, né, estudos sobre como, não é, um indivíduo influencia o outro, o processo do Festinger e do Solomon Asch, né, os estudos de facilitação social, teorias de comparação social, né, com crianças e adolescentes, inclusive, não é? Os famosos, e aí um dos estudos mais famosos nos Estados Unidos, da tipificação das 3 formas de liderança de Kurt Lewin, né? A liderança democrática, a autocrática e a livre-arbitrária, né? Laissez-faire. E aí ele trata disso, né? Ele coloca 3 grupos de jovens, né? Num acampamento, nessas 3 formações, e dá uma determinada tarefa, e ali ele percebe, não é? Justamente
as formas, né, que esses grupos vão tomando mediante a um tipo de liderança. Então, quando você tem uma liderança democrática, o grupo assumia e resolvia a tarefa de um determinado modo. Quando você tinha um grupo, né, com uma formação mais autocrática, no sentido de mais conservadora, mais totalitário, né, um líder mais agressivo, você tinha outro tipo de resultado, e o laissez-faire, que é a ausência, na verdade, de uma liderança, né, você tem uma outra forma de resultado. Fato é que esses estudos de Kurlevin, que daqui a pouco a gente vai assistir até um trechinho mostrando, né, como Levin fez isso, não é? Mostra, né, que um grupo que melhor se desmonta, assim, no sentido de destoar, não é, das tarefas, é o grupo democrático, não é? Ele faz a tarefa em menor tempo, com menos, né, menos mobilização de ansiedade, as pessoas conversam mais, um clima mais leve emocionalmente, os vínculos funcionam, né? Já num grupo autocrático, a tarefa é feita, né? Porém, né, muita mobilização de ansiedade, essa é uma primeira nos primeiros efeitos negativos, não é? Assim como também, né, alguns conflitos aparecem, inclusive uma tendência a eleger sempre um bode expiatório, né, para justificar, muitas vezes, alguma disfuncionalidade no grupo. Né? E o grupo laissez-faire é o que menos dá resultados, ele praticamente não resolve a questão, não é? As pessoas também têm mobilização de ansiedade e se dispersam muito rapidamente. Esses estudos do Kurlevin ficaram bem famosos e indicam até os dias de hoje, em solo americano, né, de pensamento ocidentalizado, que o grupo, então, de formação de liderança democrática seria o grupo mais saudável. Uma das coisas interessantes, não é justamente então a obra do Kurlevin e meio social. Ele que é um autor que funda então os estudos de ação de liderança. Kurt Lewin pode ser considerado um dos pais da psicologia social. Enquanto se falava muito de uma psicologia comportamental e, em paralelo, uma psicologia psicanalítica muito interna, Kurt Lewin ele trouxe uma relação muito interessante entre motivações internas e meio social. Ele lutou na guerra, na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, e por ser judeu, já na Segunda Guerra Mundial, sendo perseguido, teve que ir para os Estados Unidos como um refugiado, onde teve a oportunidade de trabalhar em Stanford, Iowa, Cornell, e nessas universidades desenvolver alguns trabalhos importantes ligados à personalidade, ligado à liderança, ligado à motivação. Considerou vetores da física quântica, para trazer a compreensão do seu trabalho. Como o ser humano ele responde ao ambiente de acordo com as forças que estão em volta dele, as forças do ambiente. Existe a força, existe o vetor, existe aquilo que tendencia, que aumenta a probabilidade de uma atitude, e ele trouxe isso para as relações humanas. Como que isso pode interferir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Trouxe então a compreensão a respeito da valência, da força de ação. Então, dentro de um espaço interno e dentro de um espaço externo, como uma atitude ela pode acontecer, como a força que inicia de propulsão de uma ação, ela depende de toda uma circunstância, de todo um contexto onde se está inserido. Se percebe que
um elemento, um contexto de vida, ele é altamente influenciador no indivíduo. O indivíduo ele é levado às suas reações a partir do seu grupo. Então, fenômenos de massa, fenômenos coletivos, eles podem ser muito compreendidos através desses vetores de força elencados por Kurt Lewin. Um tema também importante e que influencia a pesquisa até os dias de hoje é o conceito de pesquisa-ação. Kurt Lewin trouxe uma nova forma mais flexível, mais social, que possibilitasse adentrar dentro das questões sociais, das quais ele mesmo viveu muito pela questão de ser judeu, e também nos Estados Unidos ele pôde trabalhar com os povos, os grupos sociais dos Estados Unidos, sendo essa pesquisação uma forma qualitativa de obter respostas, de obter informações. É um jeito descritivo, é algo que não se contrapõe, como muitos imaginam, à pesquisa quantitativa. A pesquisação ela descreve o fenômeno sem querer mudar o fenômeno, sem querer controlar de uma forma laboratorial aquilo que se observa. E também, voltando aqui à questão do campo vital, do espaço vital, existe a força do indivíduo, existe a força do ambiente. Então ele traz isso em uma questão de uma fórmula. São muitos os assuntos trabalhados por ele e ele exerce também uma influência a respeito das organizações, nos processos de mudança, nas interações dentro da instituição. Então, por exemplo, o conceito de descongelamento e recongelamento é muito utilizado até hoje na administração, onde um processo de mudança, ele primeiro tem que passar por um descongelamento de padrões, de crenças, de atitudes, uma mudança em si, uma atitude nova em si, novas referências e por fim um recongelamento, um refortalecimento dessas novas propostas que são incluídas. Vamos observar agora uma imagem que vai descrever um pouquinho como é essa interação entre o nosso espaço interno, o nosso espaço social. Se a gente olhar aqui o nosso self, o nosso campo de pensamentos, campo biológico, campo emocional, que circunscreve a pessoa, que está dentro da pessoa, e fora da pessoa tem o seu meio ambiente, tem um ambiente que está em volta dessa pessoa, e por todo esse ambiente e esse espaço interno, o espaço vital. Um outro tema importante também, pesquisado por Kurt Lewin, é a respeito das lideranças. Então, há pesquisas, eu vou mostrar um vídeo agora na frente, onde Kurt Lewin mostrou 3 tipos de liderança: uma liderança autocrática, uma liderança laissez-faire, solta, e uma liderança democrática, mostrando o resultado da diferença do comportamento do líder perante o grupo. O comportamento das pessoas. Ele montou um acampamento de férias e separou meninos em 3 grupos iguais. O grupo A recebeu como tutor um homem autocrático, severo e punidor. O grupo B recebeu como tutor uma pessoa que mal estava com eles, deixava que fizessem tudo que bem entendiam. O grupo C recebeu como tutor um homem que os ouvia, dava atenção, perguntavam o que achavam e exercia uma liderança do tipo democrática. No final de apenas 2 meses, as crianças do grupo A, do líder autocrático, estavam agressivas, viviam mal-humoradas, eram obedientes, mas apenas quando o líder autocrático estava por perto. Quando ele se afastava, tramavam contra ele. As crianças do grupo B não faziam suas tarefas do acampamento, viviam entediadas, demonstravam preguiça e se queixavam do cansaço. As
crianças do grupo C, do líder democrático, faziam suas tarefas com mais eficácia e criatividade e se divertiam mais no acampamento. Ao criar no laboratório diferentes tipos de liderança, a intenção não foi copiar ou simular um tipo puro que possa existir na sociedade. Ao contrário, o objetivo foi descobrir algumas das mais importantes variações de comportamento do líder e verificar como os vários estilos de liderança influenciam as características dos grupos e o comportamento dos participantes. De acordo com Levin, o comportamento do indivíduo é influenciado pelo grupo e as inter-relações que ali são estabelecidas. A obra de Kurt Lewin vai muito além do que foi exposto até aqui. Aqui é uma exemplificação e encontramos na internet mesmo vários vídeos e textos com especificidades maiores do trabalho dele. Então, eu incentivo vocês a pesquisarem, a estudarem, a complementar esse trabalho para você ter uma base mais profunda da obra de Kurt Lewin. Até logo! Bom, é muito interessante, né? A obra do Kurt Lewin é muito significativa, né? No estudo das transformações organizacionais, então estudos de liderança, estudos de mudança, né? Como as mudanças, então, de congelamento e recongelamento, né? Que já até tratamos em outro momento. E uma das coisas que a gente percebe, não é? Retomando aqui o nosso caminho sobre esse tópico, né? De liderança, é que nós vamos ter um grande movimento de estudos sobre o tema da liderança, principalmente entre meio às Primeiras e Segunda Guerras, né? Onde você tem várias tendências. Então, você tem tendências da psicologia social norte-americana, com Kurt Lewin, Festinger, Solomon Asch, né? Halport. E temos também, por exemplo, uma linha mais psicodinâmica, com as obras de Freud, por exemplo. Psicologia das massas, né? Onde Freud vai entender que a massa, né, o fenômeno de massa, que é aquela junção, né, de a formação de um novo fenômeno a partir de um vínculo emocional, não é, comandado por uma figura que assume esse lugar de liderança, né? Na visão freudiana, ela seguiria um modelo do que ele chama de ideal de ego, né? Quer dizer, aquelas pessoas estariam buscando num modelo, né, que personificado em algum tipo de pessoa, né, promove processos de identificação e projeção, e isso então formaria, por exemplo, relações extremamente ambivalentes, né, e que muitos, como Henriques, vão nos dizer que esses indivíduos muitas vezes encontram, né, um prazer quase que perverso no ato dessa subserviência, né, no ato da submissão. Né? Então, você tem a linha psicodinâmica, muito demarcada pelos estudos de Freud e a psicologia das massas, né? O líder ocupando esse lugar paterno, né, onde ele então vira esse lugar de projeção. E nós temos, por um outro lado, uma linha mais social, né, que é a linha que vai, então, demarcando nos Estados Unidos uma série de novas regras comportamentais, inclusive, né, para estudar temas como comunicação e liderança. Também, né, nos fenômenos de massa, nós temos, no fim dos anos 50, o movimento dos sindicatos, por exemplo, na luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, o que também fomenta, né, um modelo diferente, que passa agora a não pensar simplesmente a liderança como algo do campo da engenharia administrativa, né, mas passa a olhar a liderança preocupada com a questão de gestão de pessoas, né? Famosos estudos em Londres, por exemplo, com o desempenho dos mineiros, né? E aí é quando você começa a ter uma cultura de trabalho com técnicas de dinâmicas de grupo, na construção de equipes, né? E com a preocupação, então, com o desenvolvimento de liderança, nos chamados chãos de fábrica. As empresas se dão conta que é necessário, então, criar líderes, né? Entre os grupos de supervisores e gerentes, como um instrumento mesmo de gestão para melhorar a produtividade, não é?
e a capacidade, então, agora para lidar com conflitos e questões subjetivas nesse mundo, principalmente da fábrica. Com isso, nós temos na fundação dos anos 70, uma nova cultura denominada qualidade de vida no trabalho ou humanização do trabalho, que utilizou em larga escala estudos e escalas de liderança, inclusive por parte dos psicólogos organizacionais e do trabalho. Então, no final dos anos 70, você tem uma virada, nos estudos de liderança, agora entendida como um elemento essencial, necessário à gestão de pessoas. A partir desse momento, nós temos aí duas linhas teóricas que vão sendo desenvolvidas, Uma primeira, a configuração teórica, que coloca a questão da liderança muito mais, na suposição de que a força da influência sobre os outros tinha origem, na verdade, na capacidade individual, então nas características desse indivíduo, então uma visão mais psicologizante, E depois uma segunda tendência, que é a liderança situacional, ou seja, olhando para a liderança não apenas como algo do indivíduo líder, mas agora a relação passa a promover competências de liderança muito melhor desenvolvidas. Então, a liderança aqui deixa de ser entendida como uma característica do indivíduo para ser reconhecida como uma propriedade da própria interação social. Então, essa segunda linhagem viria desses estudos de cunho psicossocial, de cultura norte-americana, inclusive. Esse é um salto teórico importante, porque aqui a gente entende que a liderança deixa de ser simplesmente uma competência do indivíduo para ser uma competência passível de ser construída e permanentemente pensada, reconstituída, aprofundada. E existe uma tendência hoje, ao lado, inclusive, das teorias de administração, dessas teorias de situação, terem um pouco mais de hegemonia. Temos uma obra importante no ano de 2002, de Benes e Tomás, no qual eles entendem que a influência dessa liderança ela é resultado de várias variáveis, desde uma questão de uma predisposição de personalidade, a potencialidade, o lugar e o tempo histórico, para que o sujeito possa criar esse perfil de liderança e exercer o que a gente chama de influência social. Agora, é óbvio que, quando a gente pensa na questão da liderança, há diversas questões envolvidas. É uma área muito discutida, nós temos hoje mais de 30 mil publicações, quando você procura por esse termo, E uma das principais questões é a tarefa de apresentar uma definição única sobre a liderança. Justamente por essa complexidade de fatores envolvidos dentro do fenômeno de liderança. Seja no viés mais individualizante, ou seja no viés mais coletivo, situacional. O segundo problema tem a ver com o que a gente chama de pluralidade de abordagens e perspectivas teóricas presentes nesse campo. Aqui mesmo dei alguns exemplos. Você tem teorias de cunho extremamente psicossocial, teorias de cunho sistêmico, ou teorias de cunho psicodinâmico, a viés mais sociológico. Então, de fato, há uma pluralidade epistêmica, que também vai entender liderança de determinadas formas. Um terceiro ponto, é definir a liderança e talvez a própria questão da sua semântica, da sua proximidade a outros termos, como gestão, gerência, supervisão, mentoring. Então, você hoje tem várias questões
sendo perspassadas sobre essa semântica da liderança. Todos esses termos, no fundo, né, dizem respeito a elementos como eficiência, planejamento, procedimento, regulação, controle, criatividade. Então, de fato, é um campo, né, que hoje construiu uma semântica que também se entrecruza. Um quarto problema, diria ainda alguns estudiosos, está relacionada, não é, essa confusão entre o processo e o resultado envolvido num fenômeno tão complexo como liderança. Algumas definições, inclusive, não é, diferem nas ênfases. Ora, focando no que é liderança do ponto de vista do comportamento do líder, e ora, definindo liderança muito mais sobre os resultados da competência de ser líder. Num caso, por exemplo, liderança vai ser vista como um processo de influência, né, de obtenção de confiança, adesão dos seus liderados, independente das consequências, né? Já no outro caso, a eficácia da liderança é que é, por exemplo, grifada, não é? E ainda um último problema refere-se à diferença que a gente observa em muitas definições de liderança, onde você encontra visões extremamente especializadas, né? E outras visões muito mais abertas. Então, definir liderança, não é, traz pelo menos essas 5 temáticas de problematização. Fato é, né, que podemos, de uma certa maneira, dizer, né, que liderança tem, de fato, uma familiaridade muito grande com o tema da influência psicossocial, né? Uma dessas formas de exercer a influência é por meio desse próprio comportamento, quando um líder age, por exemplo, e se torna modelo de conduta para os outros. Mas também existe, não é, a possibilidade dessa influência acontecer por meio da gestão de aspectos simbólicos, imaginários, que permeiam, por exemplo, uma situação grupal e uma cultura organizacional. Ser líder num país extremamente democrático, né, que tenha modelos educacionais mais democráticos, certamente será diferente de, né, trabalhar com liderança num país que tem um sistema totalitário, por exemplo. Aqui eu trouxe 4 formas para se definir liderança, né? Então, olha lá, como uma forma de influência interpessoal, que está mantida e direcionada pela capacidade de comunicação entre os seus membros, e sempre buscando realizar objetivos, né? Própria definição um pouco de processo grupal, há de se dizer, né? É a melhoria influente, realizada por meio de ordens e instruções, né? Um ato de influência, né? Mantido pela persuasão, né? Onde então temos também, por exemplo, o líder modelo, que serve de exemplo, né? Para que as pessoas sigam uma determinada trajetória. É uma força dinâmica que coordena e incentiva uma organização no sentido de realizar os seus objetivos, né? E se vocês pegarem, por exemplo, o livro aqui do capítulo 11 do livro do Zanelli, que é muito interessante, tem o Sigmar Malvese também como coautor, né? Que é um ótimo pensador da área, há de se dizer, nós vamos encontrar, por exemplo, um quadro, não é? Bem interessante, das abordagens sobre liderança. Então, né, a liderança como foco dos processos grupais. Então, o líder acaba sendo o pivô dessa atividade grupal, né? A liderança provinda de numa linha mais analítica da personalidade. Então, aí a força de caráter do próprio líder, né? A liderança como um comportamento. Então, o que o líder faz para manter aquele grupo coeso, por exemplo, né? A liderança como instrumento utilitário para alcançar objetivos.
Então, esse valor instrumental, né, que tem um programa e você, de alguma maneira, tem uma preocupação com a efetividade. E, entre tantos, olha aqui, que liderança como construção de sentido, né, entendido como alguém responsável por exercer uma função simbólica, reforçando significados, né? Aqui, os líderes são atores, então, aqui não é uma visão personalística, por exemplo, né? Comportamento persuasivo, exercício da liderança, né, como uma relação de poder. Então, percebam, né, aquelas complexidades que apontamos, né, nesse quadro elas ficam muito evidenciadas, né? A liderança, aqui as definições, olha o tanto de autores, né? A liderança como, por exemplo, influência interpessoal, exercida em situação e direcionada para os processos de comunicação, né? Liderança exercida com relação a propósitos e motivos. A liderança como uma interação e reestruturação, inclusive sociocognitiva. A liderança como um processo que inclui influência sobre os objetivos da tarefa, as estratégias de um grupo organizacional, o próprio modo das pessoas se organizarem, a identificação do grupo e também sobre a cultura organizacional. Então, né, é interessante, trouxe esses dois quadros para nós realmente, né, constatarmos, né, o quão é difícil definir um processo que tem sido amplamente estudado em várias abordagens. Né, então, você tem estudos, por exemplo, como eu já até elenquei, que estão mais preocupados com esse perfil personalístico do líder. E aí o que conta mais são as características pessoais, né? A gente percebe que esse tipo de perfil muitas vezes gera muitos problemas, principalmente nas empresas familiares, né? Quando o papel de fundador, líder e gestor, eles se mesclam. E aí interferem, às vezes de maneira negativa, nos processos de decisão, né? E comandam, né, de alguma maneira, constituem um estilo de comando altamente centralizado e que desmotiva, inclusive, os próprios funcionários. Né? Aquele artigo que eu citei no início é bem interessante para mostrar justamente isso. Né? Sobre as abordagens, não é? Nós temos aí diferentes abordagens. Hoje você tem abordagens centradas no estilo de liderança, né? Por exemplo, não é? Elas assumem o nome de teorias comportamentais, com estudos fundados desde Kurlevin, White, Liptke, entre outros, a partir da década de 30 a 40. Aquelas três formas, né? Liderança autoritária, né? O líder democrático, o líder laissez-faire, né? Essa foi uma base bastante importante para essa via mais sociocomportamental, e nos anos 50, né, ela foi bem desenvolvida na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e de Michigan, né? Então, ali você tem um modelo de grade gerencial e aí toda teoria de comportamento de liderança, não é? Preocupado com a produção e preocupação com as pessoas, né? Você tem os traços do líder, que é uma outra tendência, abordagens, não é, que vão trabalhar com determinadas características que tornam os líderes capazes de exercer esse papel, né? Então, aqui você tem a ideia de que né, as organizações serão melhor sucedidas se escolherem essas pessoas certas para ocupar essa posição de liderança. Então, na hora de contratar os líderes, há todo um estudo bem pessoalizado para ver se ele teria competência pessoal, né, para poder assumir o cargo.
Então, você tem competências consideradas técnicas, competências sociais, né, conceituais, para que ele seja, a partir desses atributos, contratados, né, os líderes contratados ou não. E temos abordagens centradas no contexto, o modelo da contingência, por exemplo, que entende, não é, essa questão da liderança de modo mais complexo do que simplesmente identificar esses traços comportamentais ou de personalidade, né, como a gente já até citou aqui. Então, avalia de modo mais qualitativo as relações entre o líder e seus membros, a estrutura da tarefa, o poder e o saber destas posições. Você tem ainda a teoria trilha-meta de Feidler, onde o líder efetivo não é aquele que pode mostrar a seus colaboradores os caminhos a serem trilhados, né? E aí você trabalha muito com um quadro onde você avalia o alcance das metas de trabalho, a conexão entre elas e as próprias pessoas. Tem abordagens que pensam mais nas pessoas que estão sendo lideradas, né? Ou seja, os seguidores. Se são seguidores mais alienados ou mais ativos, né? Então, também toda uma figurativização desses lugares de quem sofre, né? No sentido do outro lado da moeda. Eu trouxe um exemplo do estudo que está, inclusive, na obra da Peçanha, que é a autora do artigo que eu citei no início aqui da nossa fala, onde ela traz, não é, 4 binômios aí para tipificar a liderança. Então, o primeiro binômio, você pode, por exemplo, observar a liderança de um polo mais indiferenciado, quando há quase pouco ou nenhuma influência desse líder sobre os demais, há uma liderança diferenciada, onde aí, de fato, há, né, um comportamento destoante e as pessoas respondem a isso. Tem um segundo binômio, que é da liderança autocrática à liderança democrática, né? Que é claramente influenciado pelos estudos do Kurlevin, né? Então, a liderança mais autocrática, quando há uma diretividade muito conservadora, muito centralizada, né? E aí você tem um sentimento de coação aí. E a liderança democrática, onde há a participação voluntária, mais afetiva e respeitosa entre os membros do grupo e o líder. Terceiro binômio seria a liderança permissiva, não é? Há uma liderança mais situacional. Então, na primeira, né, os membros agem à sua maneira, como se não tivessem líder, sem considerar contexto, parecido com o laissez-faire, né? E uma liderança mais situacional é aquela que tem uma condução que é mais respeitosa ao próprio contexto organizacional ou cultural em que vive. E você teria um quarto binômio, não é, que é a liderança inadequada, na qual um ou mais membros, né, desviam um grupo, por exemplo, das tarefas e das metas, não é? Então, o líder não consegue, de fato, unir o grupo em direção à efetividade da tarefa, né? Ele até tem um papel de líder, mas ele não cumpre a tarefa, né? Isso que é a ideia. E a liderança adequada, ou transacional, que é aquela que conduz, né, ao cumprimento do objetivo proposto pelo grupo. Então, há estudos de casos que as pessoas acabam, né, analisando as equipes e vão qualificando-as, né, as lideranças mediante, por exemplo, esses fatores que aí estão. Há inúmeros outros, né? Inclusive, nesse livro do Zanelli, não é, que temos aí esse capítulo 11 como indicação de leitura, você tem lá outras perspectivas sobre liderança. A liderança autêntica, liderança servidora, né? Então, é bem interessante. Né? E hoje, não é uma tendência muito grande para ir fechando, não é? A pensar desenvolvimento de liderança dentro do desenvolvimento de gestores, né?
E toda essa cultura que tem se institucionalizado no contemporâneo sobre coaching, mentoring, né? Que seriam, então, né, programas ou de menor ou a longo prazo como mentoring, né? Em que um profissional mais experiente apoiaria, não é? E desenvolveria a sua equipe, desenvolvimento pessoal, inclusive formando novos líderes, né? Temos aí o feedback ou avaliação de 360 graus, né? Que é uma ferramenta, uma das mais utilizadas justamente nesses relacionamentos de coaching e mentoring hoje, né? Para definir objetivos e desenvolvimento de líderes, né? Então, aí se avalia as competências ou o comportamento das pessoas a partir de vários observadores, né? Existe sempre um instrumento, um questionário, em que esse indivíduo, não é? Ele pode, então, examinar essas percepções. Então, esses processos de feedback, não é? Eles são sempre monitorados por uma equipe, né? Que observa e vai também dando esse feedback a essa pessoa, para analisar desde metas, atividades, né? Como é que é a relação com os envolvidos, né? E lembrando, né, que hoje, né, trabalhar com liderança envolve também questões emergentes do mundo, né, numa sociedade globalizada, que vive em rede, né? Então, o próprio significado da liderança muda com esse novo contexto, né? Diversidade, a questão multicultural, né? Seja de gênero, etnia, religião, cidadania, não é? Então, realmente, a gente tem, né, o termo da liderança hoje é um tópico, né, importantíssimo de apelo histórico universal, que está, não é, em todos os níveis de trabalho, né, institucionalmente numa sociedade como a nossa, por exemplo, né, e que trabalha e que, né, concebe ao mundo do trabalho tamanha centralidade, né? Vou ler aqui o último parágrafo desse capítulo, para fechar, né, essa nossa reflexão sobre o tema da liderança, e ele diz, em síntese, né, o tema da liderança ocupa um lugar de destaque na compreensão dos processos de mobilização interpessoal e grupal no trabalho e nas organizações, né? Apresentada por alguns autores como uma arte, implica a combinação de diversos elementos psicossociais, além do contexto e da dinâmica situacional. Ao psicólogo, atuando na psicologia organizacional e do trabalho, cabe uma compreensão profunda desse fenômeno, com vistas a contribuir para que os envolvidos reflitam sobre suas práticas, problemas e avanços em relação aos relacionamentos de liderança. Atuar no desenvolvimento, na capacitação, na facilitação dos processos fundamentais da liderança, que envolvem comunicação, gestão de conflitos, organização de recursos, estabelecimento de objetivos e metas, os aspectos afetivos e emocionais das relações, influências, líder, seguidores e líder, crítica ao lugar dessa liderança nas organizações é um breve e desafiador conjunto de ações esperadas desse profissional. Então, é um texto muito bacana, deixo a indicação para vocês, esse texto organizado pelo Sigmar também, que é um autor de renome aí, não é? Penso que com isso a gente, pelo menos, começa a mapear e discutir um tema de extrema importância, não é? Obrigado e até a próxima.